A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Boa noite. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. E vamos ler a princípio só o verso 18. Conforme você encontra, por favor, coloque-se de pé para lermos juntos a palavra de Deus. Samuel 7, 18. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, já pedimos e clamamos mais uma vez, fala conosco. Senhor, abre nossos corações para receber a Tua palavra. Espírito de Deus, traduz para as nossas almas o que o Senhor tem para as nossas vidas. Que não haja espaço para a carne, que não haja espaço para o eu. Que toda barreira do nosso coração seja quebrada neste momento, em nome de Jesus. E que possamos receber a Tua palavra como aquele que recebe um verdadeiro tesouro. E possamos aplicá-la em nossas vidas. Que sirva para a transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus, é pelo que te pedimos. Amém. Irmãos, hoje é culto de oração. E o Senhor inclinou meu coração para falar sobre oração. Uma oração dependente. É a respeito disso que vamos meditar nesta noite. Já existiram muitos reis poderosos sobre a terra ao longo da história. Homens soberanos, com prestígio e aparentemente inacessíveis pelas pessoas em geral. Aos súditos do rei cabia obediência ilimitada e absoluta reverência, de modo que era quase impossível e improvável ter uma conversa com essa figura. E mesmo que isso ocorresse, cada palavra dita pelo servo teria que ser cuidadosamente escolhida, porque qualquer deslize poderia custar muito caro. Alguns filmes e séries retratam esse cenário e a gente pode acompanhar um pouco disso. Mas a pergunta que eu faço é: e se tudo fosse diferente? E se existisse um rei que não somente recebesse seus súditos para uma conversa franca e sincera, mas se alegrasse nisso, sentisse prazer nisso? Seria possível alguém assim? Bom, talvez entre os homens não exista alguém assim. Mas acreditem, há um rei que faz isso. Na verdade, não qualquer rei, o rei dos reis, o soberano de toda a terra, o Senhor dos exércitos. E ele faz isso, queridos irmãos, por meio do instrumento precioso, poderoso, eficaz da oração. E esta oração é aquela que flui de um coração rendido a Ele, em completa dependência. Com isso eu quero afirmar nesta noite que devemos orar na certeza de que somos completamente dependentes de Deus. Dependemos do Senhor, inclusive para orar, pois a Escritura não deixa dúvidas de que nós não sabemos orar. Devemos orar na certeza de que somos completamente dependentes do Senhor. Podemos nos perguntar, então, quais são as características de uma oração feita na dependência de Deus. E o texto que lemos inicialmente, vamos passear por ele. A oração de Davi nos apresenta algumas características sobre essa oração que estamos chamando aqui de oração dependente. E vamos vê-las brevemente nesta noite.
A primeira das características encontra-se na primeira parte do verso 18. Aqui lemos inicialmente, leia comigo, deixe sua Bíblia aberta, diz assim o texto. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante de quem? Do Senhor e orou. A primeira das características daquela oração que flui de um coração dependente de Deus é que esta é uma oração dirigida à pessoa certa. O texto nos diz que o rei Davi entra no tabernáculo. Nós podemos presumir que ele se dirige à tenda onde se encontrava a Arca da Aliança. E ali, isso é muito importante, ele se coloca diante do Senhor para orar. E essa oração, nós vamos ver, foi em ações de graças. Algumas versões, como a minha, indicam que Davi assentou-se diante do Senhor, ou pôs-se diante do Senhor. Nessa época, porém, não era costume se assentar, como nós estamos aqui, para orar. Então, alguns estudiosos supõem que Davi se sentou para meditar e, em seguida, se levantou para orar. Outra versão pode ser mais clara ao afirmar que ele se colocou perante o Senhor. De uma forma ou de outra, essa oração marcaria a vida de Davi para sempre, porque ela foi realizada diante da pessoa certa. Davi se coloca diante da pessoa certa. Davi não se coloca diante de outros ídolos, tão comuns à sua época. Davi não se coloca diante de outras pessoas para ser ouvido. Davi se coloca diante do Senhor para dedicar sua oração. Essa atitude revela que o coração deste homem era dependente de Deus. Foi o Deus de Israel que um dia o chamou por meio do profeta Samuel, que o separou do meio dos seus parentes, mesmo sendo o menor da sua família, para torná-lo rei, príncipe. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor enxerga o coração. E é com essa mensagem em 1 Samuel 17, verso 7, que Davi é ungido. E o Espírito de Deus apodera-se deste homem. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre oração nesta noite é que o foco, o alvo, o objetivo, o sentido da nossa oração não é outro, é o Senhor. Nas nossas súplicas, petições e intercessões, precisamos derramar nossos corações diante de Deus. Irmãos, nós corremos o risco de orarmos para nós mesmos. Quando nesses momentos estamos confiando mais nas nossas próprias capacidades para que algo aconteça, do que em quem Deus é e no que Ele pode fazer. Parece-me que nós esquecemos diante de quem nós estamos. Com quem estamos falando? Entenda, a garantia de que você é ouvido quando ora não tem a ver com as belas palavras utilizadas, com o local onde você está, com as pessoas que o rodeiam ou com qualquer outro aspecto externo. O cristão tem a confiança de que é ouvido enquanto ora, pois ele se põe perante o Rei dos Reis, que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, excelso, se inclina para contemplar seu povo. Que maravilha! E diante dessa presença gloriosa que vem até nós, o coração do cristão é quebrantado. E ele é compelido, ele é encorajado a, como Davi, adorar. Expressar palavras de louvor, de honra, de adoração a Deus. Em oração. Portanto, a primeira coisa que precisamos entender, a primeira das características dessa oração que flui de um coração dependente de Deus, é que ela é dirigida para a pessoa certa, o Senhor dos Exércitos.
Mas Davi inicia a sua oração. E ele diz o seguinte, a partir do verso 18, a segunda parte, diz o seguinte, vamos até o 19. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. A segunda característica desta oração dependente é que é uma oração que reconhece quem nós somos e quem Deus é. Primeiro, quem somos? Davi não deixa dúvidas. Nós somos indignos. Somos indignos. Ele questiona: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Irmãos, quem somos nós para sermos aceitos na presença do grande eu sou? Ao nos colocarmos diante de Deus em oração, precisamos nos humilhar, porque não merecemos qualquer ato de misericórdia por parte desse Deus. Quem dirá a sua atenção? Somos impuros, imperfeitos, miseráveis pecadores. Diante da presença de um Deus que é santo, queridos, isso deve estremecer nosso coração, porque nós somos indignos. Mas nesse momento, Davi também inclui sua família. E ele diz assim, no verso 19: e como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Acontece que no início do capítulo 7, Deus usa o profeta Natã para dizer 3 coisas ao rei. Primeiro, ele não iria construir um templo para guardar a Arca da Aliança, mas alguém da sua descendência iria. Segundo, o seu reino seria de paz. Todos os inimigos de Israel seriam subjugados. E terceiro, o Senhor estabeleceria para a sua família uma dinastia que perpetuaria o seu reinado para sempre. E para sempre é para sempre mesmo, pela eternidade. Essa última promessa tem um aspecto duplo, porque ela aponta para a descendência natural de Davi e o seu reinado temporal, reis que viriam da sua descendência, da sua semente, mas ao mesmo tempo ela aponta para o Messias que viria, como o seu descendente, e que estabeleceria um reino eterno. A promessa de Deus a Davi, portanto, inclui abençoar sua prole, sua descendência. Aplicando a oração, queridos, nós podemos ver que Deus surpreende seus filhos, fazendo muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Por vezes nós oramos por algo específico e o Senhor faz muito mais do que pretendíamos. Ou Ele faz tudo diferente, mas melhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. E Ele sabe o que é melhor. O Senhor é aquele Deus que nos surpreende com respostas inesperadas. E um agir abençoador em nossas vidas, apesar de nós. Apesar de quem somos. Deus surpreende Davi. Ele até diz assim, no verso 20, que mais Davi poderá dizer-te? Eu não tenho palavras, Senhor, para dizer diante disso. Deus surpreende Davi e a primeira reação deste homem, ao colocar-se diante do Senhor, foi reconhecer que ele não era digno. Que ele era um pecador. Um coração dependente de Deus
seu pecado em oração e se humilha diante dele. Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos? Nós somos indignos de nos apresentar diante desse Deus em oração. Acredite, o Senhor só aceita as nossas orações porque Ele é misericordioso. Do contrário, nenhum de nós estaremos aqui. Quem nós somos? Somos indignos. Mas se somos indignos, Deus é absolutamente o oposto. E Davi passa agora a falar um pouco sobre esse Deus. Eu convido você a ir para o verso 20 comigo agora. O texto diz o seguinte: que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Verso 25. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Se somos indignos, o Senhor é o oposto. O Senhor Deus é soberano. Deus é soberano. Dos versos 18 ao 29, Davi utiliza a expressão soberano o Senhor, ou Senhor Deus, a depender da sua versão, pelo menos 8 vezes, se eu contei corretamente. Essa expressão, Senhor Deus, em algumas Bíblias pode vir até em maiúsculo. Utilizada no verso 18 e também no versículo 28 e 29, representa o nome Jeová. Davi, portanto, em sua oração de ações de graças, está dirigindo-se ao meu Senhor Jeová. Isso é muito significativo. Uma vez que expressa o reconhecimento da soberania divina em geral, que Deus é soberano, mas também a consciência de pertencer a Deus e de estar sob a sua proteção, sob o seu amor imediatos. É estar com Deus Jeová. Todavia, quando Davi se volta para louvar a Deus por seu tratamento com Israel, a partir do verso 22, ele usa o título Jeová Elohim. Ou seja, o Deus Criador, poderoso e forte. Davi percebe que a soberania de Deus tem sido evidente, irmãos, porque ele resgatou Israel para si, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar seus inimigos da frente e tornando-se o seu próprio Deus. Isso a gente pode constatar ao longo de todas as páginas do Antigo Testamento. Mas o rei também vê a soberania de Deus agindo, porque ele lhe deu uma promessa a respeito daquele homem. Uma promessa de um futuro de bênçãos. E ele ora nos versos 25 e 26, Senhor, faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Em sua oração, Davi reconhece a soberania de Deus, mas ele também está interessado que todos os homens reconheçam que Deus é soberano.
Em nossas petições, irmãos, nós precisamos desejar que aqueles que nos rodeiam reconheçam que Deus é soberano. Que o Senhor domina sobre céus, terra, mar e tudo que há. Que Ele detém as rédeas da história. Nós oramos para o Deus que é soberano. Esse Deus que age na história universal, ao longo dos séculos, dos milênios, das eras, mas que age na sua história particular, de modo soberano. Isso significa, irmãos, que o Senhor ouve e responde nossas orações de maneira soberana, fazendo conforme Ele deseja e sabe que é melhor para nós. Não vamos desconsiderar isso, pois é fonte de consolo, de vida, de alegria, de esperança. Saber que o Deus soberano cuida de você. E que as suas orações, mesmo aquelas não tão boas assim, de coração, são ouvidas pelo Deus soberano. Aleluia. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus soberano. Mas esse verso 22 é muito precioso, porque Davi diz assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus único. Davi engrandece ao Senhor em sua sincera oração, destacando sua soberania, mas enfatizando que não há outro Deus além de Jeová. Ao final do verso 22 ele diz: eu sei que é assim, conforme tudo o que sabemos, ou segundo tudo o que temos ouvido. Ou seja, Davi sabe que Deus é único pelo seu relacionamento pessoal com Ele e pelas evidências indiscutíveis ao longo da história de Israel que demonstram isso. Essas evidências das maravilhas de Deus, dos grandes feitos de Deus, eram transmitidas de geração a geração pela tradição oral. Mas a Bíblia registra também outras orações vindas de corações dependentes de Deus. Porque se tem uma coisa que acompanha o povo de Deus, é a oração. O povo de Deus não vive sem orar. E lá em 1 Samuel 2, verso 2, a Escritura registra uma oração quebrantada, feita por Ana, depois do Senhor lhe conceder Samuel. Já imaginou aquela história de Ana, como é bonita? É muita bênção. E ela diz assim: não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Além disso, Êxodo 15:20 contém a oração de Moisés, após o povo passar a pés enxutos diante do Mar Vermelho, e ele diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Aleluia! Queridos, quem pode comparar-se ao Senhor? Ninguém. A nossa oração é dirigida não a objetos de ouro, prata ou madeira, que tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. A nossa oração é dirigida a um Deus que é real. Mais que isso, a um Deus que é único. Não há outro Deus além do Senhor. Os cristãos reconhecem a unicidade do Senhor. Ele é o único Deus verdadeiro. E sabe o que isso significa? Significa que Ele age. Ele se movimenta.
Ele faz acontecer, porque Ele é verdadeiro. Sua presença é inconfundível. E quando oramos, nós nos dirigimos ao Deus que é único. Bendito seja o Senhor. Quem é o nosso Deus, irmãos? O nosso Deus, Ele é único. Ele é único. Bendito seja o Senhor. Davi continua a sua oração. E a parte final do texto, a partir do verso 27, diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu mesmo o revelaste ao teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar-te. Ó soberano Senhor, Tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e Tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por Tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre em Tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por Ti, bendita será para sempre a família do teu servo. A terceira e última característica dessa oração dependente é que esta é uma oração que confia em quem Deus é. Davi nos apresenta o Deus que, além de soberano, além de único, também é um Deus que cumpre sua palavra. Podemos dizer então que Deus é perfeitamente consistente com quem Ele é. O seu caráter perfeito não permite que Ele minta. O que Deus diz se cumpre, pois Ele é perfeitamente verdadeiro. Em sua oração, Davi está confiante de que o mesmo Deus que deu a promessa vai cumprir a promessa. Ele afirma no verso 17 que foi o próprio Deus que veio ao seu encontro e lhe disse: estabelecerei uma dinastia para você. E que isso lhe deu coragem para orar. Davi sentiu-se encorajado a fazer essa oração que temos aqui diante de nós, diante da revelação maravilhosa que havia recebido por meio da boca do profeta. Davi estava com receio de orar. Ele estava com receio de se dirigir a Deus, mas quando Deus que se dirige a ele, aí as barreiras se quebram. Quando Deus fala a ele, aí ele ora. Ele não resiste. Davi acha forças para orar ao contemplar a bondade de Deus, o favor de Deus. Irmãos, eu creio que um dos melhores combustíveis para mantermos a chama da oração acesa é lembrarmos da bondade e do favor do Senhor. Porque quando lembramos do que Ele fez e faz por nós somos constrangidos a adorá-lo em oração. Se você encontra-se desanimado nesta noite, não está conseguindo orar, a palavra de Deus te desafia a lembrar das bênçãos do Senhor, derramadas diariamente sobre a sua vida. Mesmo nos dias mais escuros, Deus está aí. Lembrar das bênçãos do Senhor, como o salmista diz: conta as bênçãos, vão te dar ânimo para orar, e você vai se colocar diante da presença do Senhor, quebrantado. Depois de orar por tudo que lemos, Davi caminha para o final da oração, crendo que Deus vai fazer tudo o que prometeu, porque ele confiava em quem Deus é. O verso 28, ele resume todo o conteúdo dos versos 18 ao 26, ao celebrar a grandeza do Senhor e da sua promessa. As suas palavras, as palavras de Deus, iriam permanecer firmes, tendo em vista que Ele é Deus.
ser humano é marcado pela inconstância. A gente fala algo e logo depois volta atrás. Nós falamos alguma coisa e nos arrependemos daquilo que dissemos e voltamos atrás. Mas com Deus não é assim. Ele fala e acontece. Com Deus não é assim, irmãos. A inconstância é uma marca do nosso coração. Mas o coração perfeito de Deus é constante. É firme, é inabalável. É tremendo. Senhor, é tremendo. Bendito seja Deus. O que Ele diz, acontece. Como o Senhor é maravilhoso. Olhando mais uma vez para a sua família, Davi pede, nesses versos que lemos aqui ao final, para que Deus abençoe sua descendência, sua casa, para que ela, a sua casa, permaneça firme diante dele. A gente consegue perceber aqui uma preocupação espiritual de Davi, ou uma preocupação de Davi com a saúde espiritual da sua casa. Nós sabemos, entretanto, que o pecado de Davi é responsável por levar sua família à ruína moral e social. O pecado de Davi é responsável por levar a uma destruição gradual e terrível do seu reino. E aí nós nos perguntamos, e a promessa de Deus? Cadê a promessa de Deus nessa hora? Onde é que está aquela promessa com relação ao reinado eterno? A uma descendência abençoada? A promessa, ela está no mesmo canto em que sempre esteve. A promessa do Senhor é inabalável. Sabe por quê, irmãos? A verdade é que os nossos pecados, por mais terríveis que sejam, com suas consequências mais dramáticas, não mudam quem Deus é. Não mudam em nada a essência divina. Ele permanece sendo Deus. Portanto, a promessa a Davi permanece no mesmo lugar que sempre esteve, pois saiu da boca de Deus. O reinado terreno de Davi pode ter sido destruído ou pode ter ruído, mas a vinda do Messias, fruto da semente de Davi, estabeleceu um novo reino perfeito, eterno, e que vai se estabelecer cabalmente quando a segunda vinda dele chegar. Deus não falha em suas palavras. Cantamos isso agora. O Senhor não falha nas suas promessas. E portanto nós podemos confiar, descansar, repousar. Irmãos, quanta falta de fé permeia nossos corações. Como somos ágeis para fugir do que Deus fala, do que Deus promete, do que Deus ensina. E tão ágeis para nos abraçar a nossa própria confiança. Mas se realmente cremos quem Deus é, nós vamos nos agarrar à promessa. E vamos segurar essa promessa até que ela se cumpra. Até que ela se cumpra. A última parte do verso 29 diz assim: Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Davi conclui sua oração com aquela certeza: o Deus soberano iria cumprir sua palavra. Ele pede para que Deus abençoe sua descendência, mas ele sabe que Deus vai abençoar sua descendência, porque o Deus que prometeu não falha. E ele diz: Senhor, o Senhor prometeu, e abençoada vai ser para sempre a descendência do teu servo. E sabe uma coisa? Nós somos frutos da bênção de Deus a Davi. Porque
porque através da bênção de Deus a Davi, o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, chegou à terra. E a descendência de Davi é até hoje abençoada. Não por qualquer coisa que Davi fosse, Davi tivesse. Não por qualquer característica daquele homem. Mas porque ele confiava em quem Deus era e em sua palavra imutável. Você pode desfrutar de bênçãos de Deus se confiar em Deus. A oração dependente do Senhor é aquela que confia em quem Deus é. Irmãos, repito, a oração é uma necessidade na vida do povo de Deus. Nenhum cristão vive uma vida realmente consistente sem oração. E na verdade deveria ser espantoso, motivo de verdadeira tristeza, o fato de muitos crentes não orarem. Não sentirem deleite na oração, prazer na oração. A oração é um recurso vindo diretamente do trono da graça. Por meio dela, nós temos acesso à presença do Rei dos Reis. E esse Rei, como vimos no início, ele não chega para lá na gente, ele nos recebe. Ele abre suas portas. E a gente pode se assentar diante do seu trono e conversar com ele. Cantamos hoje, o véu que separava não separa mais. As barreiras existentes que nos limitavam ao acesso direto ao Pai já não existem mais. Irmãos, o Rei dos Reis é acessível. O Rei dos Reis está à porta. O Rei dos Reis está em seu trono. O Rei dos Reis quer nos ouvir. O Rei dos Reis nos aceita. O Rei dos Reis nos ouve. Ah, o Rei dos Reis é maravilhoso, irmãos. E quando nós oramos, Ele nos escuta. E é aquela escuta atenta, sabe? Às vezes a gente está escutando alguém e não estamos ali. Nós estamos presentes, de cor presente, mas não estamos atentos à pessoa, às necessidades da pessoa. Mas o Rei dos Reis está. E é por isso que todas as vezes que você se colocar diante do Rei dos Reis, Ele vai renovar suas forças. Ele vai te fortalecer. Você vai ter um espaço para falar e você vai ser ouvido. O Rei dos Reis é tremendo. Mas tão importante quanto orar é como se encontra nosso coração enquanto oramos. Ao nos colocarmos nessa posição, irmãos, nossos corações precisam refletir a absoluta dependência do Senhor. Ao contrário, ela vai ser vã. Davi parece ter entendido isso. E a oração, que nós chamamos aqui de dependente, ela apresenta 3 características principais. É uma oração dirigida à pessoa certa, ao Senhor dos Exércitos. É uma oração que reconhece quem nós somos, pecadores, indignos, mas que reconhece quem Deus é, soberano, único, fiel à sua palavra. E é uma oração que não depende de mim, que não confia em quem eu sou, mas em quem Deus é. Que as orações feitas nesta casa, irmãos, e feitas pelo povo de Deus, espalhados pela terra inteira, sejam completamente dependentes do Senhor. A última música que cantamos é a do templo, né? Ela fala sobre confiança. Quando Daniela ministrava, o Senhor falava no meu coração isso, de que
Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Se você tem promessas do Senhor na sua vida, meu irmão, confie nelas. Descanse nelas. Não pela promessa em si, mas pelo autor da promessa. Porque o que fala é fiel para cumprir. Se você tem promessas na sua vida, creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Que a gente não viva uma fé puramente intelectual, uma fé fingida, mas que a nossa fé seja ardente de confiança no Senhor. Que a gente se ponha neste lugar de joelhos para orar, de joelhos para interceder, de joelhos para chorar, com confiança em Deus. Tantas coisas nós temos feito neste lugar, irmãos. Tantos pedidos, tantas intercessões, tantas orações. Para a glória de Deus, o Senhor tem respondido a muitas. Mas eu creio, Ele pode fazer mais. E eu creio que se nós nos levantarmos como igreja realmente intercessora, com os corações derramados na presença do Senhor, Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Fique atento à sua vida de oração. Ore pela sua vida de oração. Invista tempo em oração. Sejamos uma igreja que ora, mas que ora com o coração dependente de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Como é bom, Pai, receber a Tua palavra. Como é bom, Senhor, sermos exortados, advertidos, esclarecidos, transformados pela Tua mensagem. Senhor, obrigado, Pai, por esta rica oportunidade. Obrigado porque eu creio, Senhor, que todos os que estão aqui vieram pela providência. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, com uma razão, com um propósito. E ainda que eu não entenda perfeitamente o que é, eu creio, o Senhor está falando às nossas vidas. E eu oro, Espírito Santo de Deus, que o poder do Senhor, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, encha nossos corações. Que possamos ser transformados, Deus, pela realidade, Deus, de que quando oramos, o Senhor nos ouve. Deus, que possamos, Deus, avaliar nosso próprio coração. Que possamos enxergar, Deus, onde temos errado, onde temos sido omissos, onde temos sido negligentes. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos como orar, Deus. Oh, Senhor, nos perdoe pela nossa falha, pelo nosso egoísmo enquanto oramos, pelo nosso individualismo. Nos perdoe, Senhor, pela falta de reverência na oração. Deus, trabalhe em nós, começa a mudança em mim, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Que possamos ser uma igreja que ora, mas que ora com consciência do que está fazendo, Deus. Que ora entendendo que é o Rei dos Reis que nos chama. Que ora, Senhor, entendendo que é na presença do Senhor que nos derramamos, que falamos, que choramos, que pedimos, que suplicamos. Deus, não é para nenhum aqui que oramos, é para Ti, Senhor. Senhor, nos desfaz de nós mesmos, Deus. Quebra em nós o orgulho, a soberba, a dureza de coração, Pai. Quebra em nós, Senhor. E nos ensina a orar como convém. Nos ensina, Deus, nos ajuda, Senhor. E que o Senhor responda às orações feitas neste lugar. Que o Senhor traga respostas certas, fiéis, Deus, prontas neste lugar, Senhor. Tu bem sabes das súplicas que têm sido realizadas neste lugar, Senhor. Responde de acordo com a Tua soberana vontade, Deus. E o que não está de acordo com a Tua vontade, que o Senhor tire da nossa frente. Que o Senhor afaste de nós. Que o Senhor jogue para lá, Pai, pois não queremos caminhar por um caminho que não seja do Senhor. Queremos coisas, Deus, mas muitas vezes o Senhor não quer. Tira de nós, Senhor. Afasta de nós, Senhor. Oh, querido Deus, nos
conforme a tua palavra. Que oremos conforme a tua palavra. Deus, que nossas orações sejam bíblicas, Senhor. Pois certamente o Senhor intervirá em nosso favor. Cremos no Deus de Davi. Cremos no Deus que vem ao nosso encontro. Cremos que o Senhor responde nossas orações. Deus eterno, eu oro, nos dá um coração dependente de Ti. Um coração que não confia em nenhuma outra coisa, senão em Ti. Nos faz orar em independência. Querido Deus e eterno Pai, é confiando no poder da oração que eu oro nesta noite. E peço ao Senhor, Deus, nos ouve, transforma-nos, aviva-nos.